Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. Depois de longos meses acompanhando aí o desenvolvimento da pequena Estela. Esse foi o motivo dessa pausa. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzampani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? Deu até saudade, mas foi por um bom motivo, né? Exatamente. E também o Bruno. E aí, tudo certo? Pô, verdade, né? Faz tempo. Caramba, muito legal. Ainda bem que a gente voltou. A Estela já tá fazendo 3 meses. Faz um pouco mais de 3 meses que a gente parou. Caramba, já faz bom isso tempo. tudo. E estamos voltando com um episódio aqui mega especial, né? Mas primeiro vamos então acolher aqui os convidados. É a primeira vez deles aqui na casa. Seja bem-vindo, Diógenes! Olá pessoal do Bacon Podcast, um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Sou Diógenes, sou aqui de Petrolina, falando diretamente de Petrolina, Nordeste do Brasil. Uma honra e um prazer muito grande estar aqui compartilhando sobre The Chosen, né? Muito bom falar sobre The Chosen, então essa noite vai ser muito boa. E também estamos com ele, Matheus. Seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Fala pessoal, meu nome é Matheus Horácio, sou gestor daqui do The Chosen. Uma grande alegria estar falando com vocês. É isso aí, sejam bem-vindos, né? Um episódio especial aí, nós vamos falar sobre essa série bombástica, né? Uma série aqui que chegou com os 2 pés na porta, né? E está aí, fazendo um mega sucesso, né? Pelo mundo, especialmente aqui no Brasil, né? Então, né, se é série, se transmite uma mensagem que vale a pena falar, né? E estamos falando aqui de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma série aí que fala dos evangelhos, né? Que fala dos apóstolos, que fala de Jesus. Então, nós precisamos falar dela aqui também no Bacon, né? Então, vamos para os recados. Faz tempo que eu não dou os recados, então nem lembro mais como que funciona, né? A gente combinou aqui de falar quem são eles, tá? Meu caro ouvinte, você que tá acostumado, né? Sempre no início. Porque quem são eles faz parte da pauta do podcast. Então, se eles for falar quem são eles, aí essa introdução vai ficar mega longa, né? Então, a ideia é já na primeira parte ali do episódio, então, eles vão, então, falar quem são eles, o que eles estão fazendo aqui, por que eles estão falando sobre The Chosen, certo? Então, vamos lá para os recados. Campanha do Apoia-se, estamos com a campanha do Apoia-se aí, né? Com tudo, né? Voltando com tudo, né? Tivemos uma pausa aí, um leve recreio, né, de um pouco mais de 3 meses, porém estamos retornando e precisamos arcar com os custos dessa plataforma aqui, onde nós fazemos a transmissão, as gravações, enfim. Então, toda ajuda será bem-vinda, seja um cafezinho, o valor de uma Coca-Cola, toda ajuda será bem-vinda, né? Vai lá no apoia.se/Bacon Podcast e siga a gente no @BaconPodcastBR, lá no nosso Instagram, para estar acompanhando, então, os novos episódios. Então, o Bacon está retornando com tudo, tá bom? Então, semanalmente, todas as quintas-feiras, ele estreia aí às 20 horas no YouTube e nas principais plataformas e agregadores de podcast. Diógenes e Matheus, por favor, onde é que o pessoal pode encontrar aí o trabalho de vocês? Se puder divulgar aí o perfil até mesmo, onde vocês trabalham, tá? Olha, poucas pessoas sabem escrever. É tão engraçado isso, que nossa campanha de ads, de anúncios no Google, tem mais de, eu acho que o quê, Jorge? Umas 100 formas de falar The Chosen. Nossa. Porque as pessoas escrevem The Chosen de diferentes formas. Mas se você colocar osescolhidos.tv, que é o nosso site, lá você consegue acessar nossas redes sociais. Mas se você sabe escrever The Chosen e tal, é The Chosen TV BR. The Chosen, THECHOSEN TVBR, em todas as nossas redes sociais. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, tudo. É esse @. Perfeito, então. Vou deixar os links na descrição para facilitar o seu caminho, caso você não saiba escrever The Chosen, tá bom? Então o link vai ficar aqui na descrição desse episódio. É só clicar lá que você já vai direto acessar aí o conteúdo desse pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso episódio, porque o pessoal está muito curioso
para saber quem são eles, né? Qual o trabalho deles e qual a importância deles para essa série aqui no Brasil. Então é isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Sem mais delongas, muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a tradicional sinopse desse episódio. Faz tanto tempo que eu não faço isso que pode ser que eu erre, que eu fale alguma besteira. Assim como você na abertura também enroscou, é a minha vez. Mas assim, vamos lá. Cara, assim, eu acho que esse é um episódio pra gente reestrear com chave de ouro, assim, porque faz tempo que a gente vem trazendo conteúdo sobre catolicismo, né, sobre a igreja, trazendo conteúdo sobre filmes e séries aqui no Bacon. E aí, uma das séries que mais bombou e que mistura tudo isso numa única série, nós não falamos aqui ainda. E ainda bem que a gente não falou antes, porque a gente não queimou pauta. Porque hoje chegou o momento que a gente vai falar sobre The Chosen. Então, nossos ouvintes já pediam, já falavam, né, qual a nossa opinião, o que a gente acha, se a gente gostou, se a gente não gostou. Então, ainda bem que nós não gravamos antes, a gente foi, né, deixando passar mais alguns episódios, vendo mais um pouco, esperando esse momento. E hoje a gente vai falar sobre, né, finalmente vamos falar sobre The Chosen. Só que a gente não vai só falar sobre o que a gente acha da série, né, como que a série funciona, mas a importância dela no Brasil, como é que funciona a divulgação aqui, né, a gente vai falar sobre tudo em torno da série, né, e toda a parte dela em relação ao público brasileiro. Então isso vai ser muito interessante. Perfeito, maravilha. Olha só, hein? Ó, parece até que tá fazendo essa sinopse toda semana aí. Arrebentou, hein? Parabéns. Então vamos lá, então, né? Eu queria começar esse episódio, né, para entender um pouco melhor sobre o trabalho, né, do Diógenes, do Matheus, qual a influência deles também aqui no Brasil, relacionada a essa série, certo? Tanto a questão da divulgação dessa série, e ao mesmo tempo, né, aproveitando aí que a gente vai descobrir um pouco sobre o trabalho deles, né, também entender melhor sobre como que está sendo essa evolução aí, né, do entretenimento digital, o papel cristão, né, dentro aí desse mercado digital aqui no Brasil, é claro, em especial falando da série The Chosen. Então, por favor, sintam-se à vontade, então, para falar sobre a história de vocês aí por trás dessa série, o trabalho de vocês e como que isso tem crescido aqui no Brasil. Perfeito. Matheus, você quer fazer as honras? Bora! Seguinte, nós somos os gestores de mídia social, os líderes das mídias sociais aqui no Brasil. The Chosen começou aqui no Brasil em 2020, né, Jorge? E a gente assumiu os perfis aqui em 2021. Então é uma longa jornada. Vamos contar desde o início? Como que vai ser a dinâmica aqui? Porque a história... Fica à vontade. Vocês estão aqui mesmo para isso. Fica à vontade, tá bom? Por favor. Eu vou contar a minha versão, Jorge, daí você conta a sua, porque são duas perspectivas. Daria um filme, Perfeito. São duas perspectivas diferentes. Legal. Um curta-metragem. Seguinte, eu sou o Matheus, um fã de The Chosen, cristão, que lá em 2020, pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu naquele período. Estava um momento muito tenso, muito complicado na minha vida emocionalmente. E eu conheci a série The Chosen. Naquele momento lá só tinha o episódio 1 disponível. E para você assistir, você tinha que fazer a doação. O The Chosen continua com essa dinâmica até hoje, né? Você assiste para que outras pessoas consigam assistir. Né? The Chosen tem esse modelo de doações desde o início. Então, para você assistir os outros episódios, você teria que doar para que outras pessoas pudessem assistir. Naquele momento eu fiquei tão impactado. Eu lembro que eu vi, primeira vez, para quem lê a Bíblia sabe, né? Mas como eu não tinha uma imaginação muito fértil, eu esqueci o detalhe de que Pedro tinha uma esposa, né? Ele tinha uma sogra que foi curada por Jesus. E quando eu vi isso em The Chosen, isso me marcou de uma forma tão... É uma coisa tão simples, mas me marcou de uma forma tão profunda que eu lembro que eu fui pro quarto do meu pai. Pai do céu, tem essa série e tal, mostra a vida dos discípulos, então eu fiquei muito impactado. E como qualquer coisa, você
na minha cabeça, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre fui do audiovisual, eu sempre fui esse cara da internet. Então eu falei, eu vou criar uma página, The Chosen Cenas. E nessa página eu vou fazer cenas da série para que leve as pessoas a assistirem a série. Então eu fui lá e fazia as cenas da série para apresentar o The Chosen. Beleza, fiz 80 posts e parei. Daí depois de um ano, eu vi, depois de um ano, a única pessoa falando de The Chosen era o Diógenes. Eu não via The Chosen em lugar nenhum. E eu lembro que em 2020 eu fiquei tão impactado com a série que eu falei, cara, isso aqui vai explodir muito rápido. E em 2021 não tinha explodido como eu imaginava. Eu falei, peraí, eu acho que Deus tem alguma coisa pra mim. Então eu vou ser essa pessoa. Daí eu fui lá e voltei com a página, mas com outro tom. Então, na minha cabeça, durante muito tempo, eu fui voluntário do The Walking Dead Brasil. São o maior perfil da América Latina. E na minha cabeça, eu ia seguir o mesmo rumo. Eu falei, Matheus, vou ser o maior portal de The Chosen da América Latina. Eu coloquei isso na minha cabeça. Daí eu fui lá, voltei com o The Chosen Cenas, criei um blog, criei YouTube, criei TikTok, várias vertentes para ser essa pessoa. E conforme o tempo foi passando, o Diógenes, que liderava um perfil de The Chosen, me convidou, a gente fez uma live, a gente se conheceu, e aí que a gente se tornou amigo. E conforme o tempo foi passando, na época, né, o nosso parceiro, que não está mais atuante com a gente, mas à época a Índio Studios, através do grande Luiz Lafay, entrou em contato comigo, né, para que fizesse a composição do The Chosen Brasil. Naquela época não existia um time The Chosen Brasil. Ele começou com o Diógenes e depois me chamou. A primeira chamada foi para fazer a legenda do Natal com The Chosen, Os Mensageiros, que era um episódio recente do The Chosen, que contava o nascimento de Cristo através dos olhos de José e Maria. Então, foi muito legal essa experiência. E conforme o tempo foi passando, como voluntário, a gente foi se tornando mais atuante. E em 2022, inclusive, eu fui convidado para ir para São Paulo, no evento da série. Foi algo assim... Imagina, você é apenas uma pessoa provendo seus pães e peixes, e do nada, o The Chosen liga para você e fala, seguinte, tem um evento aqui em São Paulo, você não gostaria de vir? Daí eu fui, foi uma experiência fantástica. Daí a Julie, nossa grande chefe, que hoje é diretora da América Latina, ela é a líder que lidera tudo que acontece aqui na América Latina, chamou eu, o Diógenes, para uma entrevista e falou, vocês gostariam de ser os líderes, né, das mídias sociais do The Chosen? E meu coração não aguentou, né, tanta emoção, falei sim. Então, durante muito tempo, a gente deu os nossos pães e peixes nas redes sociais de forma totalmente voluntária. A gente foi mais de 2 anos, né, Diógenes? 2 anos por aí, fazendo esse trabalho voluntário. Então eu lembro que na época eu trabalhava no Correios. Então eu lembro que em alguns momentos eu parava meu trabalho, desculpa, não façam isso, por favor, mas eu parava meu trabalho para fazer algum post, enfim, para fazer alguma coisa relacionada a The Chosen. Eu lembro que eu escrevia artigo, né, no meu blog, eu parava, pegava 5 minutinhos ali, escrevia alguma coisa e terminava depois em casa. Então, esse trabalho de voluntário de entregar meus pães e peixes durou 2 anos até fazer parte do time The Chosen. Foi muito emocionante. Que legal. Uma baita jornada, né? E, pois assim, é. Do lado de cá, aqui no Nordeste, né? Matheus saindo do Sul e vindo aqui pro Nordeste do Brasil. Eu conheci o The Chosen também em 2020, né? Foi ali durante a pandemia, também como o Matheus falou. E quando eu assisti pela primeira vez, eu estava fora das redes sociais, né? Porque naquele tempo, enfim, estava ali bem no pico, né? Março, abril, entrando naquele período de março e abril, e eu estava fora das redes sociais, né? Não estava utilizando Instagram, Facebook, para evitar estar vendo tanta coisa. Mas eu estava com o Twitter ainda, e eu vi alguém falar sobre uma série que foi impactada porque nunca tinha visto Mateus e Nicodemos dessa perspectiva e ficou impactado. E aquele me gerou curiosidade, né? E aí falava lá que a série era The Chosen. E nesse dia eu baixei o aplicativo, eu soube que era um aplicativo, né, que você baixava gratuitamente e assistia, já tinha a primeira temporada toda disponível. E assim, eu maratonei naquele dia ali, entrando à noite e madrugada, eu maratonei a primeira temporada inteira, que era o que tinha. E especificamente no 8º episódio, quando a mulher samaritana, né, tem aquela conversa com Jesus e ela é impactada e ela sai, eu preciso contar para todo mundo, eu vou contar para todo mundo. Aquilo ali foi como a centelha assim em mim, né? Tipo assim,
eu preciso falar dessa série para todo mundo. Eu preciso contar sobre essa série para mais pessoas, que é muito boa. E aí eu parei e pensei, tá, mas a única maneira que eu poderia alcançar mais pessoas seria nas redes sociais. Só que eu não estou utilizando mais. Aí eu disse, eu acho que eu vou precisar fazer esse sacrifício aqui para voltar para as redes sociais e começar a compartilhar. Só que a primeira coisa que eu fiz foi ver se já não tinha algum perfil falando sobre a série, porque assim, na minha cabeça era muito boa para não ter. E como eu acompanhava, né, eu sabia que tinha outras séries nas redes sociais, sempre tinha perfis falando das séries e tal. Para minha surpresa, não tinha nenhum outro perfil, né, aqui no Brasil e nenhum outro país, além da página oficial dos Estados Unidos. Eu disse, tá, só tem essa página aqui, vou criar aqui uma página de fãs e vou tentar replicar o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos e vou traduzindo aqui para o português e vou compartilhando, né? Eu tirava... Lembro que meu celular, assim, era horrível, travava muito, eu tentava tirar um print da cena para poder fazer uma colagem ali e compartilhar. E sempre travava muito, mas todos os dias, né, desde esse abril de 2020, o final, todos os dias dali para frente de 2020, todos os dias eu fazia um post e compartilhava alguma coisa, né, alguma cena, alguma frase. E aí todos os dias era 10 seguidores, 100 seguidores, e eu nunca fui tanto assim, né, como o Matheus falou, tinha blog, TikTok, página, escrevi artigo. Eu nunca tinha sido tanto assim das redes sociais, mas eu abracei aquele, como o Matheus falou, né? Eu comecei a compartilhar meus pães e peixes. É como o diretor Dallas Jenkins ele costuma falar: não é seu trabalho alimentar os 5.000, né? O seu trabalho é apenas compartilhar os seus pães e peixes. E a gente vai ver Deus multiplicá-los, né? E alimentar a multidão. E assim eu fui fazendo, né? Ao longo de 2022. E é engraçado porque antes, quando estava ali no período de pandemia, né, e tudo que estava começando a acontecer, eu sou cristão também, e aí eu fiz uma oração assim muito simples, acho que algumas semanas antes de conhecer The Chosen, eu disse, Senhor, eu não estou entendendo muito bem o que o Senhor está fazendo no mundo, mas eu quero fazer parte do que quer que seja que o Senhor esteja fazendo no mundo. E aí 2 semanas, acho que 2, 3 semanas depois eu conheci The Chosen. E assim foi. Fui compartilhando todos os dias. E aí, como o Matheus bem mencionou, né, o Luiz Lafay, que foi uma grande ponte lá no início, que mora nos Estados Unidos e nesse tempo trabalha que na época era a distribuidora da série. Daí ele entrou em contato e, poxa, queria saber quem é você, por que você está fazendo isso, por que você está compartilhando sobre The Chosen. A página está aí chegando, acho que nos 1.000 seguidores. E aí eu expliquei para ele, né? Falei o porquê que eu estava fazendo aquilo. E ele disse: Não, cara, você está fazendo um trabalho muito bom, né? O The Chosen está querendo alcançar outros países também, esse é o propósito, mas continua aí fazendo o que você está fazendo. Identifica, né? Que é uma página de fãs. Eu disse: Não, sem problemas, vou continuar fazendo daqui. E assim eu fiz, né? E fui fazendo. Via o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e tentava traduzir e colocava em português os posts, fazia uma ediçãozinha assim, bem básica, bem simples. Com o que eu tinha, era o que eu tinha, né? Eu não tinha tantas habilidades com edição, com programas de edição, mas era o que eu conseguia e aí eu ia compartilhando e fui vendo, né, que as pessoas estavam sendo impactadas por alcançar 2.000 seguidores, para mim já era uau, né? E aí foi indo 5.000, 10.000, e aí por volta do fim 2021 já foi quando eu conheci o Matheus, né? Aí eu vi que tinha alguém que também estava compartilhando sobre The Chosen, né? Eu vi que tinha uma outra página, eu não estava só na jornada, né? E aí tinha o Matheus lá com cenas e eu com a página de The Chosen Fans Brasil, né? E a gente foi meio que crescendo ali em paralelo. E aí também estava no período das lives, e aí foi quando convidei o Matheus também para fazer uma live para a gente compartilhar sobre The Chosen. E algo interessante que aconteceu já do final de 2020 para o início de 2021 foi quando eu percebi que alguns dos atores estavam começando a seguir a página, os atores da série, né? E assim,
pra mim já era o auge ali, né? Porque, nossa, eles estão vendo, né, o que eu tô fazendo aqui, estavam curtindo, comentavam. E aí, como tava naquele período de lives, eu disse, tá, vou dar as caras aqui, vou convidar para fazer uma live com um fã. E aí saí enviando mensagens para alguns deles, né? E para minha surpresa, assim, alguns foram muito rápidos em responder, né? Então, teve live com. Primeiro foi com o que interpreta o João, né? O George Santos, que interpreta o João. No dia seguinte já foi com o Tiagão, que foi com o Abe Martel, que faz o Tiagão. E aí depois teve live com o Giovanni, que faz o Tadeu, com o que interpretava o Felipe, né? Com o Yoshi. Teve. Nossa, teve com a já bem mais recente, com que interpreta a Maria. E teve com o Jonathan Rumi, né? Que aí, pra mim, assim, depois daquela live ali, eu tava realizado. Se acabasse pra mim ali, tava realizado, porque foi um momento muito impactante pra mim, né? Para o perfil na época, para todo mundo que acompanhava. E assim, o Jonathan foi super solícito em atender, em conversar com os fãs. E foi muito bom acompanhar, né? Então, desde 2020, passando por 2021, né? Quando eu conheci, tive mais contato com o Matheus, e em 2022, né? Como ele falou, a gente se uniu e se tornou as lideranças oficiais aqui no Brasil do The Chosen, né? O The Chosen, quando começou a expandir para outros territórios, ia começar a definir equipes oficiais, e muitos países começaram com voluntários, assim como eu e Matheus aconteceu aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem equipes oficiais em alguns países da Europa, aqui na América Latina também a gente tem time, está começando também agora na Ásia. Então, assim, muitos deles começaram como voluntários, compartilhando sobre The Chosen, compartilhando a paixão, como estava impactando as pessoas, e foram convidados, né, para se tornar parte da equipe oficial da série, cada um com seus pães e peixes, representando ali o seu país, trazendo, aproximando, né, o público da série, porque esse é o propósito também do The Chosen, né, de alcançar 1 bilhão de pessoas. E assim, as redes sociais hoje são o púlpito para que essa mensagem seja levada, né, para cada vez para mais pessoas. Então, pô, que legal, hein? Jornada. Essa trajetória, essa jornada, exatamente, né? A jornada de vocês aí nos bastidores, muito legal mesmo, né? E o Matheus ali falando que ele tava no The Walking Dead, como que é o nome do perfil? Eu ajudava o The Walking Dead e foi pra The Chosen. É uma mudança ali. Da morte à vida, né? Da morte à vida, exatamente. Mas que legal, muito bom mesmo, né? Essa trajetória de vocês, assim. Aproveitando, né, que o Diógenes deu a deixa ali, falando sobre a questão das mídias, né? Na verdade, todo o trabalho ali foi voltado, né, para as redes sociais e tal. Eu queria entender um pouco, assim, de vocês, né? Como que foi esse engajamento do público brasileiro, assim, né? Vocês falaram lá do início, né? Quando ainda não era conhecido e tal, mas eu queria entender, assim, tipo, quais foram os maiores desafios, como que foi ali o processo de aceitação do público brasileiro, sabe? E depois que o público abraçou, como que foi formar essa comunidade de fãs mesmo, sabe? No começo não foi fácil não, para falar a verdade para você. Foi uma jornada. E uma coisa que isso acontece em qualquer mercado, você convence o cliente. Eu vou explicar, eu sou muito gosto de dar exemplos, analogias, né? Você consegue vender o produto para o cliente mostrando o produto, os benefícios dele. E a única forma que a gente conseguiu de realmente engatar o The Chosen aqui no Brasil é mostrar o The Chosen. O Dallas fez uma série que conta o background, o pano de fundo das pessoas que rodearam Jesus. Então, The Chosen, incrível que pareça, não é sobre Jesus. É sobre os escolhidos, as pessoas que cercaram e andaram, caminharam com Cristo. Então, a partir do momento que a gente começou a mostrar a essência da série, as pessoas começaram a entender. Foi algo que inclusive, The Chosen fez uma pesquisa recentemente, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas o principal meio das pessoas conhecerem The Chosen é o boca a boca. Então, as pessoas assistem, falam pro amigo, e o amigo acaba assistindo The Chosen.
E um grande meio que possibilitou The Chosen se tornar nacionalmente conhecido foi a Netflix. Ano passado, em 2022, ano retrasado, 2022, dezembro, a gente entrou na Netflix, a temporada 1. A partir daí, The Chosen engatou de uma forma surpreendente. Até então, era só o aplicativo. Se você quiser assistir The Chosen, você baixava o aplicativo gratuito. Mas as pessoas, incrível que pareça, elas preferem pagar um aplicativo do que usar um aplicativo gratuito. Então, começou assim, a gente mostrar para as pessoas o que era o The Chosen. E uma coisa muito importante, eu acho que em qualquer setor, eu sou um fã do The Chosen. Então, o que eu quero? Eu quero conversar com outras pessoas sobre a série. Eu quero compartilhar essa série com outras pessoas. Então, a gente começou a estudar. Ok, o que a gente pode fazer para facilitar essa conexão entre as pessoas? Porque, não sei se você já leu um livro chamado Tribos. Ele fala que independente do lugar onde você esteja, do que você consome, você está numa tribo. Então, independentemente, você está em uma tribo. Então, se você é uma pessoa que consome, por exemplo, sei lá, C.S. Lewis, você é da tribo das Crônicas de Nárnia e outros livros que ele produziu. E tem uma galera que é muito, tipo assim, eu quero falar de tudo, eu quero estar em fã-clube, eu quero comprar os produtos, eu quero comprar, tipo, os livros. Então, a gente começou assim, a gente começou a criar comunidade, preenchendo esses vácuos, né? A gente começou, desde muito cedo, criar filtro pro The Chosen. Então as pessoas poderiam usar filtro onde elas publicamente se apresentavam como fãs da série. A gente começou a criar grupo de WhatsApp, a gente começou a criar figurinhas, e a partir do momento a gente foi galgando para que as pessoas se sentissem parte de algo. Tanto que, se você perguntar para uns fãs de The Chosen mais antigos, eles sempre brincam, né? Que eu sou testemunha de The Chosen. Né? Tem um testemunho de Jeová, eles falam, eu sou testemunha de The Chosen, né? Tô domingo de manhã lá batendo na porta do meu amigo para assistir The Chosen. Então essa brincadeira, desde o início, que foi fazendo algumas brincadeiras, que as pessoas começaram a fazer parte, se sentir parte de uma comunidade. Então, acho que o importante ali no início, e a gente o nosso, assim, é o que a gente busca no dia a dia, é trazer essa comunidade, é fazer as pessoas se sentirem parte de alguma coisa. E hoje a gente tem o quê? 18 mil, né? A gente não divulga muito, porque a gente quer que a nossa comunidade lá no WhatsApp, que é a nossa principal comunidade, seja um lugar que só tenha fãs. Então, hoje a gente conta com 18 mil, mas ao longo do tempo a gente vai crescer esse número, porque tem muitos fãs que ainda não conhecem e que logo vão entrar e vão se sentir parte de alguma coisa. Então, acho que o segredo do que hoje se tornou, né, mais de 1 milhão de seguidores, né, Diógenes? É esse sentimento da pessoa se sentir parte de alguma coisa. Ela entende as piadas internas, ela tem a coleção de figurinhas da série, ela sabe os filtros da série, sabe? Ela conhece a história da série, eu acho que por isso que eu criei o blog. Hoje a pessoa sabe o que é o The Chosen, qual que é a história, né? Do início ao fim, quem é Dallas, o que é 5 pães e 2 peixinhos. Algumas pessoas não sabem. Mas quem é Filhos do Trovão? A gente acabou de lançar uma camiseta chamada Filhos do Trovão. Para uma pessoa que não assistiu a série, talvez não entenda, né? Mas quando pega todo o contexto e fala, pô, eu entendo dessa piada interna e faço parte disso tudo. Isso. E assim, aqui no Brasil... Aí é só complementar, né, que assim, o Brasil é um país que está nas redes sociais, né, para tudo. E assim, a gente tem um país que é majoritariamente cristão. Então, como o Matheus estava falando, né, a gente buscou estar onde as pessoas estavam, né, e trazer essa mensagem mesmo do The Chosen, que, sim, não é sempre que você ouve sobre um projeto que, primeiramente, é financiado por fãs, né, onde as pessoas doavam, que está distribuída num aplicativo gratuito, né, como o Matheus falou, que as pessoas às vezes preferem, optam por uma plataforma paga mas às vezes por não conhecer, né? Então a gente foi justamente pensando como que a gente pode alcançar mais pessoas, como que a gente pode tanto pensar no macro, né, como alcançar mais pessoas, mas também ser direto no 1 a 1, né, como o Matheus falou, boca a boca impacta muito. E sempre quando a gente se comunica com as pessoas no The Chosen, a gente sabe que está falando para, né, hoje, por exemplo, no Instagram, com mais de 1 milhão de pessoas ali, mas sempre quando a gente se comunica, é como se a gente estivesse falando diretamente no 1 a 1. A gente sempre fala você, né, a sua participação conosco, você, porque esse é o feeling que a gente quer gerar também nas pessoas, de que a gente está comunicando diretamente com ela, né, de que ela
engajando com a gente tá nessa troca, nessa conversa. As pessoas, quando elas comentam se comunicando diretamente com a gente nas redes sociais. Então, assim, no início, né, como o Matheus falou, ali durante 2020, 2021, era o período que a gente estava ali, você conhece The Chosen? Já ouviu falar sobre The Chosen? Era engraçado porque lá no início, no perfil ali, quando tava 15 mil, 20 mil seguidores, eu conversava com os meus amigos de perto, assim, você já ouviu falar sobre essa série? Eu não falava que a página era eu que gerenciava assim, mas você já ouviu essa página aqui, essa série? As pessoas, não sei, o que que é sobre o que? E aí eu falava, né, explicava o que que era e as pessoas não conheciam. E hoje, assim, ao longo dessa jornada, né, a gente viu, de fato, esses marcos, né, e quando as pessoas foram conhecendo cada vez mais a série, e no boca a boca tem se espalhado, a gente hoje tem buscado consolidar essa base de fãs que tem, assim, levado hoje a mensagem da série, compartilhado a série, cada vez mais pessoas. Hoje o Brasil é o segundo país que mais assiste The Chosen, fora dos Estados Unidos, né? Após os Estados Unidos, vem o Brasil com maior quantidade de telespectadores, com as maiores redes sociais, apenas atrás dos Estados Unidos. Isso é apenas um indicativo, né, do quanto o público brasileiro, apesar de ter tido uma certa resistência ali no início, mas o quanto o público brasileiro, de fato, abraçou a série. É até interessante que vocês dois falaram muito na mesma linha, e aí eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, né, que isso só foi possível por causa do advento da internet, né? Se a gente parar para pensar, o estúdio não é um grande estúdio, então Hollywood já não tá acostumada e nem tem muito interesse em fazer séries voltadas para a vida de Cristo, ou para a vida dos apóstolos, ou qualquer coisa sobre esse tema mais qualquer religioso cristão. Qualquer coisa boa. Quase isso, sim. Ultimamente tá nessa pegada, infelizmente. Vai fazer bem? Não quero. É muito por aí, assim, né? Então, se não fosse a internet, The Chosen não teria alcançado as pessoas que alcançou, não teria, né, conquistado o que conquistou. Imagina, teria que precisar, pensa no Brasil, assim, teria que precisar de uma Rede Globo da vida, teria que precisar de uma sala de cinema para conseguir divulgar isso, porque, né, senão não chegaria. E aí imagina o investimento, imagina todo o aparato de propaganda necessário para que as pessoas conhecessem. Então seria, assim, não daria certo, não viraria no Brasil. Agora, com o trabalho de vocês, com as redes sociais, as coisas vão se capilarizando ali, vão chegando em grupo de WhatsApp, vão chegando, né, nas redes sociais para pessoas que muitas vezes vocês nem imaginam. Então, hoje a gente vê senhora do WhatsApp compartilhando The Chosen sem nem saber que é a série, mas essa mensagem de Jesus, olha que bonita, e nem sabe que ali é uma cena de uma série. Então, tipo, as coisas já estão chegando a tal ponto que tá chegando em todo mundo. Então, sem a rede social, sem a internet, isso não seria possível. Então, The Chosen saiu no momento certo, né, e aproveitou dos canais ideais, assim. Então, é um trabalho muito bem feito de divulgação. Parabéns para vocês, inclusive. Não, inclusive, uma coisa que eu acho muito legal mencionar, assim como existe o elenco do time de futebol, né, existe um técnico que coloca os jogadores nas posições devidas, aconteceu isso com The Chosen lá em 2017, né, que quando The Chosen foi, quando o Dallas fez ali o seu curta-metragem, o pastor, que ele fez um curta-metragem para a igreja dele na época, ele não tinha essa ideia de uma série de TV, a ideia surgiu enquanto ele fazia esse curta-metragem, que esse curta-metragem contava a história do nascimento de Jesus na perspectiva dos pastores, né, lá do Evangelho de Lucas, capítulo 2. E quando ele fazia esse curta-metragem, surgiu a ideia da série. Daí, surgiu a ideia da série, e depois chegou uma produtora, queria, né, investir nesse projeto e fazer ele tornar realidade. E quando foi feita a composição do time The Chosen, houve né, colocou o Dallas como o diretor e o rosto de The Chosen. Então, se você observar as páginas do The Chosen global, você sempre vai ver o Dallas, porque ele é o rosto da série. E tem o Daryl Eves, que ele esteve com a gente aqui no Brasil nesse ano para a estreia, ele já esteve outras vezes. E o Daryl Eves, ele é um estrategista digital. Ele tem um canal no YouTube, ou melhor, ele tem um canal no YouTube, mas ele é um estrategista digital que ele lida com o YouTube. E ele é o mentor do MrBeast. O MrBeast é nada menos do que o maior canal... Não, é o maior canal no YouTube. Ou o T-Series já passou, mas ele está entre o primeiro e o segundo colocado. Então, desde o início, existe essa estratégia de você criar-se uma comunidade. O Daryl Eves, ele é especialista em criar comunidade. Então, desde o início, você vê o The Chosen mostrando os bastidores,
The Chosen com um grupo de Facebook, justamente para trazer o público para perto. Então, você mesmo mencionou, né, Bruno, essa questão da dificuldade. Se não existisse a internet, The Chosen não existiria. E é exatamente isso. A internet possibilitou que várias coisas acontecessem. Uma delas é o The Chosen, porque possibilitou que na época, foram quantas pessoas, Jorge? No final, mais de 19 mil pessoas, 6 mil pessoas. Se juntaram para financiar a primeira temporada de The Chosen. Então imagina, 16 mil pessoas juntas para financiar um projeto do The Chosen, né? Conta a história do nascimento de Jesus. E eles não tinham trailer, eles não tinham nada. Exato. O que eles tinham na época era o curta-metragem, o pastor. Né? O Dallas falou, eu fiz esse curta-metragem, contei essa história, mas agora eu quero expandir. Eu quero contar a história de Jesus, mas numa perspectiva diferente. Assim como eu contei a história do nascimento de Cristo na perspectiva de José, na perspectiva dos pastores, eu quero contar a história do ministério de Cristo através da perspectiva dos discípulos, né? Então, ele apresentou essa ideia para as pessoas e as pessoas compraram a ideia, falaram, não, eu quero que isso aconteça. Então, desde então, o The Chosen começou a passos muito difíceis a financiar os episódios. Tanto que a temporada 3, 1/3 das doações vieram do Brasil. O Brasil, infelizmente, eu amo nosso povo, mas infelizmente a gente não tem o costume de fazer doações. E a gente teve 1/3 das doações. O impacto da série foi tão grande que as pessoas falaram, não, eu quero que outras pessoas venham e vejam. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus autêntico. Então você vê o poder da comunidade, né? As pessoas se unindo em prol da série. Isso acontece até hoje. The Chosen ainda depende de financiamento coletivo. Hoje a gente tá com um episódio, até o episódio 6, né, Jorge? Da última vez que eu vi. Episódio 6 da 5ª temporada. Isso. Da 5ª temporada. Ele segue todas as futuras temporadas. Exato. Faltam pra gente. Todas as temporadas de The Chosen são financiadas graças à doação voluntária, né, dos fãs. Então hoje a gente ainda já iniciou as gravações da 5ª, mas a 5ª temporada ainda está sendo financiada. Está aí no 6º episódio a ser financiado, e aí depois 7º, 8º, e aí parte para financiamento da 6ª. Exatamente. E aí, já que vocês falaram disso, vamos ver se vão perguntar, se vocês não sei se vocês sabem, mas quantas temporadas são previstas? Porque assim, Jesus teve 3 anos de ministério público, né? Então, assim, até a crucificação, desde que ele começou a vida pública até a crucificação foram 3 anos. E assim, normalmente as séries fazem, não tem outras séries, assim, cada temporada é um ano que passou naquele. Então, teoricamente, deveriam ser 3 temporadas. Mas a gente tá vendo que não vai ser isso. Vocês têm ideia de como é que vai funcionar? Até onde pretende ir? Inclusive, faltam 3 anos pro The Chosen acabar. The Chosen vai ter 7 temporadas ao todo. 7 temporadas. E nessas 7 temporadas, daí o Diógenes fala, né, Diógenes? A temporada 5, 6, 7 vão ter temas bem específicos. Isso, são 7 temporadas no total, né? A gente já passou aí da metade da jornada, né? Que é a 4ª temporada que agora está em exibição nos cinemas, né? Marca aí a metade da temporada e como a gente costuma já falar aqui, é o início do fim, né? É quando o ministério de Jesus começa a ficar mais incompreendido, os discípulos não entendem muito bem ali, e a 5ª temporada que já está sendo gravada, né? O tema dela é justamente a Semana Santa, né? E os momentos que antecedem ali a crucificação. A 6ª temporada, e não é spoiler, porque o próprio Dallas Jenkins, né, que é o diretor da série, já definiu isso muito bem. A 5ª é esse período de Semana Santa, a 6ª temporada é onde acontece a crucificação, né, e a 7ª temporada vai ser a ressurreição e aqueles dias ali após esse momento. Então, assim, muita emoção pela frente, né? É a história que a gente já conhece, mas a gente fica na expectativa para saber como que vai ser, como que eles vão trabalhar nisso. Então, depois aí temos um spin-off de Atos dos Apóstolos ou não? Será? Uma coisa que o nosso diretor sempre brinca, ele fala, né? Assim que acabar o The Chosen, é 1 ano de período sabático ali, para descansar um pouco, e depois ele volta ativa. Se volta ativa com Atos, aí a gente não sabe, né? Ou sabe e não quer falar, aí fica dúvida. Mas muita gente já faz esse movimento, né? Nas redes sociais. Deveria ter Atos, deveria ter todos os livros da Bíblia. Né? Mas calma, gente, leva tempo, leva recurso, leva muito estudo. Mas a gente fica feliz de estar acompanhando essa jornada, né? A gente ainda tem aí
mais 3 anos de The Chosen. Então ainda tem muita coisa. Por enquanto o foco é The Chosen. Exato. Sobre essa questão que vocês falaram aí sobre o impacto cultural, né? O Bruno tava falando sobre muitas vezes umas tias aí do WhatsApp compartilhar, né, umas cenas de The Chosen, nem sabe que se trata de uma série, mas tá compartilhando, olha que mensagem bonita e tal, né? Então, para você ver como que isso tem impactado, né, o brasileiro mesmo, né? E falando em impacto cultural, né, o The Chosen, ele está sendo reproduzido em salas de cinema. Então vocês estão ali captando um público do cinema, né? E ao mesmo tempo tem pessoas aí, né, que eu ouvi falar e que tá se vestindo, né, tá fazendo cosplayer até dos personagens, né? Então eu queria saber, assim, tipo, queria que vocês falassem um pouco mais, né, sobre essa interação, né, que o público tá tendo, né, nesse formato, assim, cultural, nesse impacto cultural que a série tá tendo aqui no Brasil. Ó, é uma surpresa muito grande. A primeira vez que The Chosen entrou nos cinemas foi com a temporada 3, os episódios 1 e 2. Naquela época eu fiquei muito surpreendido, porque imagina, uma série que, independente, ninguém conhecia, em alguns anos, foi a primeira série, quer dizer, não vou falar que foi a primeira, tá? Porque daí eu posso estar passando por alguém aí, mas até onde eu sei, é a primeira série que exibe algum episódio nas telonas. Então, foi uma grande surpresa pra gente. E durante o plano estratégico ali dos episódios 1 e 2 da terceira temporada, sentei com o Diógenes, com a Julie, com todo mundo, a gente começou a conversar como a gente consegue, como a gente pode alcançar o público brasileiro, de uma forma assim, não vista anteriormente. A gente começou a estudar e tal, e a gente começou a sentir que o público, na época, estava passando Barbie. Isso é um fenômeno cultural muito legal. Tava passando Barbie, e todo mundo tava indo pro cinema vestido de rosa. E as pessoas da nossa, as pessoas que seguiam a nossa página, os fãs, começaram a falar pra gente, não, eu vou de discípulo. E a gente sentiu do próprio público, tá? Não foi algo que a gente falou, não, as pessoas vamos incentivar as pessoas, não. O próprio público demonstrou interesse de vestido de discípulo. A partir daí a gente começou a fomentar. Galera, vamos. Daí a gente começou a fomentar a nossa comunidade e foi algo surreal. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tinha cinemas que, tipo, muitas pessoas vestidas de discípulos, cantando hinos, né? Tipo, tem aquele... porque ele vive, posso crer no amanhã. Foi algo não visto anteriormente por mim, assim. Foi algo muito legal. Daí teve, novamente, The Chosen... Uma das características do The Chosen é ser disruptivo. É ser fora da caixinha, né? As nossas características são... Nós somos autênticos. Nós somos divertidos. Nós somos íntimos. E isso bate no que o Diógenes falou, né? A gente conversa com o público 1 a 1. Se você ir nas nossas redes sociais, você não vai ver a gente conversando com as pessoas no plural. Então é sempre, ei, você escolhido, né? Nunca é vocês, ou, né, no plural, porque a gente gosta de conversar no 1 a 1. Então o The Chosen sempre foi disruptivo. A gente nunca fala galera e tal. E quando teve a ideia do The Chosen de lançar todos os episódios da 4ª temporada nos cinemas, outra vez falei, isso é surreal, nunca aconteceu aqui no Brasil. E a gente ficou, caraca, que demais. E no começo era só os episódios 1 e 2 pro Brasil. O episódio, a temporada completa só iria acontecer nos Estados Unidos. Mas a resposta do público aqui do Brasil estava tão boa, que os Estados Unidos falou, a gente não pode só lançar os episódios 1 e 2, vamos lançar tudo. Daí foi decidido, poucos dias da premiere, da pré-estreia, foi decidido, vamos lançar tudo. E foi algo surreal, que também aconteceu a mesma coisa da temporada 3. As pessoas indo nos cinemas vestidos de discípulos, mostrando publicamente, olha, eu também sou um escolhido, eu sou fã da série. E o legal é que o The Chosen, ele vai além, né, de uma série. As pessoas assistem a série pela mensagem, por Jesus. Então, ela tá ali porque ela é uma forma dela compartilhar sobre Jesus autêntico. Então, isso que potencializa o alcance da série em todos os lugares, assim como aconteceu na divulgação agora, né, dos episódios 1 e 2, que depois 3 e 4. A gente tá com 5 e 6 agora em exibição. E o 7 e 8 estreia dia 30 de maio. E o pessoal tá maluco. E aí foi incrível, porque assim, o ano passado, quando, né, o pessoal começou a comentar sobre ir para os cinemas, né, primeiro que assim, uma série que tá indo para o cinema já não é tão comum de ver, ainda mais uma série sobre Jesus, né, e seus discípulos ali, assim, como assim, né, e graças a justamente essa comunidade, né, que já estava no ano passado já bem engajada,
né? Quando eles começaram a racionalizar, eu vou de discípulo também para os cinemas. A gente só deu aquele empurrão necessário, né, para ver isso acontecer, porque assim, eu lembro que na minha cidade, por exemplo, o cinema não estava exibindo, né? Mas ver isso acontecer em várias salas de cinemas ao redor do Brasil inteiro, isso impactou até a nossa equipe lá nos Estados Unidos, né? Porque sim, o brasileiro, quando ele abraça algo, ele abraça de fato, né? Lá nos Estados Unidos, o pessoal vai com as camisas da série, né? Casaco, chapéu. Aqui no Brasil, a galera invadindo os shoppings, assim, as salas de cinemas, vestido, cantando, fazendo vídeo, marcando a gente. Foi um movimento, assim, surreal para a gente ver nas redes sociais. Foi incrível. Vem acontecendo, né, ao longo dessa estreia da 4ª temporada. E, assim, o público, de fato, abraçou, né, e isso tem impactado. A gente teve as pré-estreias aqui com o elenco aqui no Brasil, e a gente convidou os fãs, olha, você topa aí de vestido de discípulo para pré-estreia, e os fãs toparam, entendeu? Eles estavam lá vestidos de discípulo, de romano, e o elenco estava presente também, pôde vê-los. Então, assim, essa troca, né, a gente que está nas redes sociais, compartilhando, buscando compartilhar o melhor com o público, com os fãs, e ter essa troca, né, sim, tem sido muito especial. A exemplo dos cinemas, né, porque assim, a gente fica cada um de suas casas aqui, trabalhando muito, pensando em como mais ver a experiência dos cinemas, ir nas salas dos cinemas, ver as pessoas rindo, né, todo mundo rindo ali junto, compartilhando vídeo, vestido de discípulo nos cinemas, é surreal. Surreal e, sim, graças a muito trabalho, mas também muito apoio, né, que a gente recebe das pessoas que, de fato, abraçam a causa, abraçam essa proposta, né, de levar uma série com uma boa mensagem, com uma boa temática, com valores, com ensinamentos para as telonas, né, em meio a, enfim, tantos outros lançamentos que às vezes não agregam, e as pessoas têm sido as grandes responsáveis, né, por fazer com que The Chosen retorne aos cinemas, fazer com que a exibição nos cinemas se estenda para mais dias, né, a gente passou aí com os episódios 1 e 2 quase 4 semanas em exibição, né, porque as pessoas estavam indo e aí fala para mais pessoas, convida outros, e elas continuam indo ao longo na medida que os novos episódios vão ser lançados nos cinemas. Então, Foram mais 700 mil pessoas assistindo os episódios 1 e 2. Foi algo surreal. Foi algo bem disruptivo, né? Eu acho que seria legal mencionar que na temporada 2, os episódios já estavam... Vamos lá, eu acho que seria legal recapitular isso. The Chosen a temporada 3 demorou um longo período para ser dublado. E quando foi dublado, surgiu a ideia de falar como seria uma estreia nos cinemas. Daí houve contato com os cinemas do Brasil, e a maioria dos cinemas falaram assim, já está disponível no aplicativo The Chosen, não faz sentido para a gente mostrar. Mas a querida Cinemark, que é uma grande parceira nossa, falou, não, a gente vai abrir uma exceção para vocês. Ou seja, existe uma política nos cinemas que não permitem, isso é uma política global, tá? Não permite a exibição de filmes e séries que já estão disponíveis fora dos cinemas, né? Isso é uma política deles lá. Existem algumas exceções em caso de clássicos, né? Mas no geral não acontece isso. E eles abriram uma exceção. Tanto que a gente só ficou uma semana no cinema porque era o limite que eles tinham à disposição. Mas se a gente tivesse ficado mais tempo nos cinemas, o impacto seria ainda maior. Porque quando a gente saiu do cinema, as pessoas começaram a falar, agora que eu posso ir no cinema, né? Não consegui ir na primeira semana. E isso demonstrou mais uma vez para o The Chosen que as pessoas estão famintas de ir para os cinemas. Porque o cinema não é uma forma de você apenas assistir nas telonas uma série que você gosta. É uma forma de você demonstrar publicamente, né, que você gosta de um projeto. No caso, de demonstrar que você ama, é apaixonado pelo Jesus autêntico, pela Bíblia, pelas escrituras, ou até mesmo pessoas que não são cristãs vão para o cinema porque quer ter uma experiência diferente. Eu falo isso sempre pro George, a gente sempre conversa isso internamente. O público The Chosen é muito amplo. A gente atinge evangélicos, católicos, espíritas, ateus. Então a gente atinge diversas camadas, porque The Chosen é uma série que conta a história de Jesus de uma forma muito cuidadosa, né? Você vê que os personagens
Se você perguntar para qualquer fã de The Chosen, ele vai saber de cor quais são os 12 discípulos. Me perdoe, eu sou cristão desde criança, mas se você me perguntasse, antes de conhecer The Chosen, quem eram os 12, eu falaria ali uns 9, eu não saberia falar tudo. Mas com The Chosen agora eu sei, porque os discípulos agora têm identidade, né? Eu sei quem é Natanael, sei quem é Tomé, porque The Chosen ele apresentou rostos e características. Então isso facilita. Tem uma pessoa nos Estados Unidos, uma senhora, que ela comentou pra gente: antes eu li a Bíblia e era preto e branco. Agora eu vejo em cores. Porque todas as histórias que elas lê, agora ela tá vendo em The Chosen e tá vendo em cores, e depois ela retorna para as escrituras. Isso é algo muito natural. A pessoa lê a Bíblia, depois vai ver a série e depois volta para a Bíblia para fazer a comparação. Ou não lê a Bíblia, assiste a série e vai na Bíblia para fazer a comparação. Então é algo que que sempre tem acontecido, né? As pessoas sempre voltam para as escrituras. É interessante isso que vocês estavam falando, porque conforme vocês iam contando, eu ia lembrando da experiência que eu tive, né, conhecendo The Chosen, e que foi uma experiência um pouco diferente, porque eu fui para São Paulo para fazer direção espiritual, né, e aí uma amiga minha celibatária que falou assim, você quer um negócio para chorar? Uma série boa que você vai chorar, assistir The Chosen. E isso foi, sei lá, 2021, 2020, eu não tenho certeza. E aí, eu falei assim, série pra chorar? O que é isso? É uma série sobre Jesus, enfim. Eu falei, não vou assistir. Eu na hora, já criei um preconceito. Falei, não, que essas coisas que o povo faz de Jesus normalmente é errado, e eu não quero contaminar, não quero entender coisa errada, não tenho paciência também. Às vezes fazem umas coisas muito mal feitas, e melhor não assistir. Ela, não, assiste, você vai ver. Você vai ter uma experiência bonita, e ela até comenta assim, a gente assiste um monte de entretenimento aí, um monte de filme que não tem nada a ver, não leva a lugar nenhum, porque não assiste como entretenimento, mas que tem um cunho cristão. Falei, tá bom. Aí peguei e assisti. E realmente foi uma experiência muito legal, tanto que eu assisti, depois minha mãe assistiu, enfim, várias pessoas que conheço assistiram, acabamos gostando bastante da série, mas de ter esse olhar de fato que é um entretenimento, não é para nós católicos. Qual é a grande questão do The Chosen? Ele não é a doutrina, e ele não tenta passar a doutrina, ele não tenta ser o dogma católico, ele não tenta ser a doutrina de uma igreja evangélica, nem nada assim. Ele é um entretenimento e que tenta, de forma muito poética e muito profunda, muito bonita, passar um pouco daquilo que é a realidade da vida de Jesus, um pouco daquilo que é a experiência dos apóstolos, um pouco daquilo que eram os relacionamentos. Então, o que eu acho mais bonito em The Chosen, o que me chamou mais a atenção, foi toda essa questão, literalmente assim, poética, de coisas que a gente não sabe, coisas que não estão na Bíblia, então que a gente não pode afirmar como uma verdade absoluta, porque não estão lá. Mas que ajudam a gente a entender, às vezes, aquela cena, que ajudam a gente a entender aquela realidade, que ajudam a gente a entender a realidade até da época, porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive muita dificuldade em entender a realidade histórica, a realidade do próprio povo lá que vivia em Jerusalém naquela época. Então a série me ajudou muito nisso, de ver o figurino, de ver uma coisa bem feita, porque normalmente a gente está acostumado ou a ver coisas bem feitas, mas que são bem antigas, ou ver coisas mais modernas que são muito mal feitas, ou ver coisas que são com um completo ataque à vida de Jesus, à realidade, né? Então ver uma série que traz todos esses elementos foi muito bonito. E realmente, assim, tem vários episódios que marcam, que o próprio encontro de Jesus com Maria Madalena é um que, para mim, marca bastante, porque é muito bonito e traz um outro olhar que eu não tinha pensado, traz uma outra realidade que te ajuda, não te fecha não te apresenta como uma verdade fechada e absoluta, mas que te ajuda a interpretar as Sagradas Escrituras, te ajuda a ter uma experiência com Deus, te ajuda a ter um olhar diferente. E é interessante isso, porque aí você vai e volta para as Sagradas Escrituras, você vai e volta para aquilo que é a sua fé, né? Mas consegue se aprofundar e viver de forma melhor. E quantas pessoas que eu conheço, particularmente, só fazendo um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas está tendo uma polêmica gigante dentro da Igreja Católica com a série The Chosen. Então tem muita gente atacando, que fala assim, não, porque a doutrina católica não fala isso. Falei, gente, The Chosen nunca se propôs a definir a doutrina católica. É uma série, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. The Chosen se propôs a apresentar um olhar diferente
sobre a vida de Jesus, um olhar diferente sobre os apóstolos. Então a gente assiste, nós somos católicos, nós ficamos com aquilo que é de acordo com a nossa fé, com a doutrina da igreja, porque não for, tá tudo bem. Eu assisto Homem-Aranha e não tô acreditando nas coisas que acontecem lá, entendeu? Tá tudo certo. Pega o que é bom e aquilo que não convém, não condiz com a nossa fé, a gente deixa de lado e acolhe aquela parte como por entretenimento, tá tudo certo. E eu tenho visto uma experiência muito bonita de pessoas que têm se aproximado da fé, têm se aproximado da igreja e têm se aproximado da Sagrada Escritura, que infelizmente é uma coisa que muitos católicos não têm. Esse contato, essa vivência que é muito importante com as Sagradas Escrituras. Então, através da série, a pessoa fica curiosa, fala assim, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Deixa eu ir lá, e vai lá olhar, e compara, e começa a ler os evangelhos, comparar um evangelho com outro, começa a ler os Atos dos Apóstolos, e nisso entender até o melhor a nossa própria fé. Então, para mim, The Chosen, ele traz essa experiência muito, muito profunda de vivência mesmo, de vivência da realidade, daquilo que daquilo que é a experiência de Jesus. Não o Cristo, mas a experiência dos apóstolos, um novo olhar sobre aquilo. Eu lembro que quando eu estava vendo a divulgação dessa nova temporada, o próprio ator que faz Jesus, né, ele é católico, então ele entende bem as nossas questões, ele fala assim, gente, tá acontecendo, infelizmente, uma idolatria. Então, muita gente vem falar comigo como se eu fosse Jesus. E ele falou assim, eu me sinto muito mal, porque eu não sou Jesus, eu sei que eu não sou Jesus. Eu falei, imagina a situação dele, né? Deve ser super estranho mesmo. Eu falei assim, mas é interessante de ver porque eu não quero que as pessoas vejam que eu sou Jesus, porque eu não sou Jesus. Eu tenho, inclusive, uma liberdade poética para a atuação. Eu tenho essa liberdade para atuar da melhor forma possível. Mas muitas vezes eu vejo isso, o quanto isso ajuda as pessoas a viverem a própria fé. Então, eu tento mostrar, eu não sou Jesus. Isso aqui não é Jesus, isso aqui é uma interpretação de Jesus. Porém, eu mostro uma face possível de Jesus para vocês, para que vocês vivam melhor a fé de vocês, para que vocês vivam melhor a experiência e vocês tenham, de fato, uma experiência com Jesus. Porque é muito mais fácil a gente ter a experiência quando a gente tem um imaginário formado do que quando a gente não tem. Então, a gente tem hoje, a gente fala da própria cultura pop aqui nesse podcast, a gente tem um monte de filme, um monte de série que não acrescentam em nada na nossa vida. Um monte de entretenimento que, infelizmente, eles propõem até o contrário daquilo que é a nossa vivência enquanto cristão. The Chosen vem trazer exatamente o contrário. The Chosen vem trazer uma experiência cristã, vem trazer um entretenimento bom, um entretenimento que nos agrega valor, que nos agrega espiritualidade, que nos ajuda a viver melhor a nossa fé e a conhecer melhor a nossa fé. Através do The Chosen, eu vou buscar conhecer mais a minha fé, eu vou conhecer melhor as Sagradas Escrituras, eu vou conhecer melhor, como católica, a doutrina católica e assim sucessivamente. Então é uma coisa muito boa, é uma porta de entrada maravilhosa para o nosso imaginário, para ter um bom imaginário, né? Um imaginário bem formado, em vez de tanta bobagem que a gente vê por aí. Pensando nisso que você vem falando, Fernanda, assim, eu encaro The Chosen, e aí, não necessariamente esse é o único público, mas eu encaro The Chosen como uma grande ação querigmática. Então, ele alcança principalmente aquelas pessoas que não conhecem ou que conhecem muito pouco, e traz para essas pessoas uma visão do tipo, olha, caramba, eu não sabia disso, eu não conhecia isso, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou entender como é que funciona a vida de Jesus, quem são os apóstolos, quem que é Pedro, né, quem que é João. E que abre portas, né? Abre muita porta, muito essa questão do querigma. Então, e aí, para essas pessoas, inclusive, eu faço um convite, né? Não parem por aí, né? The Chosen é ótimo, The Chosen é muito legal, mas não parem por aí. Se aprofundem mais, vão conhecer mais a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dos apóstolos, né? O que eles fizeram, né? Toda a Sagrada Escritura, não só os evangelhos. Então, entendam que The Chosen é muito bom, é muito valioso, mas que ele é essa porta de entrada, né? Conheçam mais a fé, conheçam mais nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, até eu acho que The Chosen está fazendo muito bem esse papel. Inclusive, para mim, e esse é o maior acerto da série, é porque, além de ele trazer toda essa questão das Sagradas Escrituras, ele traz dentro de um contexto. Então, ele mostra a localização, as roupas, como é que era a cultura judaica, a cultura romana, como é que era a integração dessas culturas. E aí, ele traz, e eu acho que isso é muito interessante, a hora que ele traz esse contexto em personagens muito secundários ou que nem existiam nas Sagradas Escrituras, porque aí você tem mais liberdade para mostrar mais esses contextos. Então, você começa a mostrar através desses personagens, e de repente, no meio dessa cena, vem um personagem bíblico e fala uma fala bíblica, fala uma passagem exatamente como você vê nas Sagradas Escrituras. Eu acho isso um acerto muito bom, porque ele te contextualiza, ele te traz essa imersão, e de repente ele vem com o contexto das Sagradas Escrituras. E isso, para mim, é uma sacada muito legal. Se fosse só da perspectiva de Cristo, por exemplo,
né, teria que ser como um filme do Mel Gibson, onde você vai ser praticamente literal, porque não tem pra onde correr, assim, você tem que ser muito literal, inclusive. O filme é maravilhoso, mas você não consegue trazer, daquele filme, ele traz a imersão na Sagrada Escritura, mas não na cultura judaica, porque ali assim, a crucificação é o momento, é a passagem, enquanto que The Chosen não, ele traz essa questão da cultura no entorno, né? E isso que é muito legal, porque é o que a gente fala, vocês têm falado desde o começo, na verdade, que o The Chosen, ele não é a vida de Jesus, claro que ele apresenta a vida de Jesus, que não tem como não apresentar, mas o nome da série já diz, é sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre os escolhidos, e em certo sentido, até sobre nós mesmos, porque nós somos chamados a ser apóstolos, nós somos chamados a ser discípulos, então a ideia da série é que a gente se veja em muitos dos personagens, sejam algum apóstolo, seja um personagem secundário, para que a gente busque, de fato, essa vivência da intimidade com Deus, essa vivência de uma evangelização, essa experiência do querigma, então, como vocês fizeram. Bom, vocês ajudaram muito a divulgar a série no Brasil, e, de certa forma, quando vocês ajudam a divulgar a série no Brasil, vocês ajudam a divulgar muito daquilo que é a experiência apostólica, né? Porque através da série, quantas pessoas estão tendo contato com Jesus pela primeira vez, quantas pessoas estão buscando e estão se convertendo. A gente vê uma experiência muito bonita de pessoas que estão se convertendo assistindo The Chosen. Então a pessoa vai lá no Netflix, que só tem um monte de bobagem, tem coisas boas no Netflix, mas tem muita, tem, sei lá, um especial de Natal do Porta dos Fundos, e aí ela vai lá e bota The Chosen sem nenhuma expectativa, e ela tem uma experiência de conversão e busca conhecer melhor a fé, busca conhecer melhor Jesus, busca conhecer as Sagradas Escrituras. Então é muito bonito de ver o trabalho que a série faz e também o trabalho que vocês fizeram para propagar a série, para trazer essa dinâmica do The Chosen também para o Brasil, né? Então é muito legal de ver quantas vezes você tá lá no Instagram e você vê um trecho da série e aquilo te faz refletir, aquilo mexe com o seu dia, aquilo te faz querer parar um pouquinho para rezar, isso é muito bonito. E algo que é muito... Tem muitas pessoas que falam, né? Enquanto assistem... Só vou fazer esse comentário breve aqui para complementar, que muitas pessoas assistem The Chosen com a Bíblia na mão. É incrível isso. Eu tô assistindo The Chosen, já pega a Bíblia ali na passagem que tá sendo contextualizada. Spoiler. Já toma um spoiler. Os spoilers já, né? Mas e algo que, assim, é muito importante, né? E a gente, vez ou outra, sempre traz isso, né, para o público, para as pessoas, que o Dallas Jenkins, né, que é o diretor e criador da série, ele sempre deixou muito claro que, assim, The Chosen, primeiro, não é a Bíblia, né? The Chosen é uma série, né? The Chosen não pretende ser um substituto da Bíblia. Então, assim, entre a série e a Bíblia, fica com a Bíblia, né? Mas a gente quer apresentar um Jesus autêntico, a gente quer mostrar a história de pessoas que conviveram ali com ele, pessoas que eram reais, né? O próprio Dallas, quando ele esteve aqui no Brasil, ele falou, ele disse, olha, eu queria meio que tirar aquela ideia de que os discípulos, né, que os apóstolos eram apenas aquelas pessoas nas pinturas, nos vitrais, né? Ele mesmo cita a gente tem um Cristo Redentor aqui que é muito bonito, né, imponente, mas Jesus era uma pessoa de carne e osso e tinha pessoas reais ali andando com eles, né, andando com ele, que tinham histórias, e na série apresenta isso, né? São histórias que a gente consegue se identificar, né? São histórias que a gente consegue ali identificar características na gente que, como o Matheus falou, né, agora vendo no The Chosen, você consegue identificar os trejeitos de pessoas ali. Quantos relatos, né, de mães de crianças autistas que chegam pra gente lá nas redes sociais contando, né, que o filho assistiu The Chosen e se identificou com o Matheus, porque na série ele é interpretado ali no espectro autista, né? Então, assim, aconteceu, será que o Matheus era? Pode ser plausível, isso, porque Mateus era o cara ali das minúcias, dos detalhes, né? Tudo ele era bem minucioso, registrava tudo ali. A genealogia de Jesus, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, até chegar em Jesus, era minucioso. E The Chosen não faz isso por acaso, não faz apenas para encher linguiça, né? The Chosen conta com... ele conta com consultores bíblicos,
né? A gente conta com um rabino, judeu messiânico, né? Um padre católico e um teólogo evangélico. E eles são consultores da série. Os diretores, nós temos o Dallas Jenkins, que é o diretor e escritor, né? E temos 2 coautores, que é o Tyler e o Ryan. Eles escrevem toda a série e eles levam para os consultores, olha, isso aqui é plausível que tal coisa tenha acontecido naquele tempo, de maneira cultural, de acordo com as escrituras, tal fato aqui é plausível que tenha acontecido, é plausível que Mateus tenha sido cobrador de impostos de Simão e Pedro, a gente não sabe, mas pode ser que seja, pode ser que tenha sido, né, naquela época. Então, todos esses detalhes que The Chosen acrescenta, né? Tem muitas pessoas que perguntam, e tal personagem? Estava na Bíblia? Eu não lembro de ter visto, né? E o Tomé, ele, de fato, tinha uma namorada? Não tinha? Ele se casou? O The Chosen vai mostrar isso? Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia? São coisas que poderiam ser plausíveis, né? A Bíblia não afirma, tem muita coisa que a Bíblia não afirma, que tá na série, mas talvez poderia ser plausível de acontecer naquele tempo. É possível que Simão tinha uma dívida muito alta e a pesca maravilhosa foi a solução para resolver a dívida dele, né? Então, assim, como eu falei, The Chosen não é a Bíblia, não pretende, não tem intenção de ser um substituto para a Bíblia, mas ela quer apontar para esse Jesus autêntico, né? Quer apontar para a história dessas pessoas que a gente consegue se identificar e que, através disso, como o Matheus falou, né? Muitas pessoas que não conheciam a Cristo, não tinham tanto contato ou conheciam muito pouco, assistem a série e aí vão diretamente para a Bíblia, que, sim, querem conhecer mais, querem entender mais, né? E aproveitar dessa experiência, né? Que a série trouxe e agora tendo algo visual, né? Onde a gente consegue não só ler, mas ter algo visual. Você falou um negócio... Pode falar. Eu acho que é legal complementar essa questão de como funciona a escrita do roteiro, né? Recentemente, umas 3, 4 semanas, o Dallas, o Tyler e o Ryan, eles se juntam, né? No caso, eles se juntaram algumas semanas atrás para esboçar a temporada 6. Acho que é legal explicar essa dinâmica para quem é fã de The Chosen, que não é também, entender como que funciona. Lá no início, quando The Chosen nasceu, foi feito toda a temporada. Eles desenharam todas as temporadas até a temporada 7. Então, desde o início, eles já sabiam como ia acabar. Acho que todo mundo aqui sabe como vai acabar, mas em termos de série, eles sabiam como ia acabar. Daí, início de cada temporada, eles se juntam num retiro, num lugar bem afastado, nas montanhas, né? Para ter esse momento para eles escreverem a temporada. Então, eles sentam todo mundo junto, falam o que a gente vai contar nessa temporada. Daí eles fazem, eles montam ali a temporada, dividem em 8 partes, depois é criada uma sinopse para cada episódio, e depois é feito mais um esboço, rascunho, depois passa para aprovação do Ryan. O Ryan Swanson, ele é o diretor, né? Ele é o head de roteiro. O Dallas, ele é o diretor e ele comanda o time de roteiro, mas o Ryan, ele é o head, né? Porque o Dallas também é o idealizador da série, e nesse momento final, né, passa pelo Dallas. O Dallas lê todo o roteiro e fala, ok, é isso. Aí quando passa pelo Dallas, o Dallas envia para o time desses 3 especialistas bíblicos para eles fazerem os feedbacks, enfim, escrever o que tá certo, o que tá errado. É engraçado que, inclusive, para quem gosta muito do The Chosen e quer ver como as coisas funcionam, no nosso aplicativo tem disponível os roundtables, né, as mesas redondas bíblicas. Por enquanto está em inglês, mas a gente já está trabalhando com as legendas e uma possível dublagem, não sei, mas as legendas logo devem sair, que eles contam episódio por episódio. E um desses episódios, eles falam, né, eles brincam que quando eles fazem essa parte da revisão, o Dallas volta, tipo, com folhas e folhas e folhas e folhas de revisão. Daí o Dallas vai com os roteiristas, analisa o que tá certo, o que tá errado, né, pra ir pra versão final. Então, The Chosen tem esse cuidado muito grande. Então, se você tem dúvidas do cuidado que The Chosen tem com o que é passado nas telonas, saibam que passa por muita revisão. E cada cena ali é escolhido com muito carinho.
e muito cuidado. O Dallas próprio fala, né, que The Chosen conta a história do Filho do Homem, né, Filho de Deus. Isso tem que ser levado muito a sério. E é legal porque, assim, você vê que a intenção de forma nenhuma é atacar alguma religião. Pelo contrário, o Diógenes falou um negócio muito interessante, que é The Chosen não pretende ser a Bíblia, e nem conseguiria se quisesse, não tem como, né? Porque a Bíblia é a Bíblia, mas ele pretende te levar para a Bíblia. Então, a ideia é que você assista a série, você tenha uma experiência boa, e que isso te leve a querer aprofundar mais a Sagrada Escritura, querer conhecer um pouquinho mais daquilo que está escrito, daquilo que foi revelado, daquilo que são os 4 evangelhos, daquilo que a gente tem escrito e tem de tradição há quase 2000 anos, enfim. Então a ideia de The Chosen é essa, não é desrespeitar ninguém, não é polemizar. The Chosen, eu vejo assim, que a série inclusive tem um cuidado muito grande para evitar polêmicas em questões dogmáticas e coisas assim, mas trazer de fato elementos que contextualizam, que trazem essa conexão para que você se sinta representado, se identifique com os personagens, para que você também entenda um pouco mais da realidade do mundo em que Jesus viveu, da realidade do tempo histórico e do local geográfico que Jesus viveu, e para que você sinta essa curiosidade de se aprofundar mais e buscar na Bíblia, né? Conhecer mais a fé. Exato. E eu anotei algumas coisinhas aqui que eu gostaria de fazer um comentário. Você elogiou muito o figurino. Ano passado, eu tive a oportunidade de visitar o set de gravações. E lá eles têm um setor chamado guarda-roupas. E, cara, é enorme, é gigante, assim. Inclusive, tem uma parte lá, parte superior, que você vê várias sandálias, assim. Tipo, é muita sandália. Tudo nova, assim, você fala, meu... Até eles brincam, né, que daqui a algumas temporadas já vai ter que aumentar esse lugar, né? Porque quando passa a temporada, vai aumentando os figurinos. Sobre a questão da especialista bíblica que a gente comentou agora, a questão, eu vou ser bem sincero aqui, para quem já assiste The Chosen, vá assistir nos cinemas, é uma experiência muito diferente. Eu conto assim, na minha experiência, né? Cada um tem uma experiência. Eu vou pelo cinema, o telão é muito legal e tal, eu acho muito bacana, mas eu acho, na minha opinião, o que mais é atraente no cinema é os momentos de chorar, todo mundo chora, o momento de dar risada, todo mundo dá risada. Eu acho que pra mim é isso. Você tá ali, aparece uma cena engraçada, você ri, todo mundo ri, você fala, é isso. Muito bom. Muito bom. E sobre quem não assistiu The Chosen ainda, eu vou ser bem sincero aqui, tá? A temporada 1 é uma temporada muito boa. O Dallas fez The Chosen desde o início, ele tem um cuidado muito grande com o roteiro. Mas se você observar a temporada 1, é uma temporada que tinha um orçamento menor. Então, se você tá a passos lentos na temporada 1, tá achando difícil, calma, que conforme o tempo vai passando, vai ficando melhor. A gente recebe algumas reclamações, tem pessoas que amam, acho que a maioria, né, ama, mas tem algumas pessoas que reclamam, enfim, o cenário não tá, tipo, Bom, mas Game of Thrones deixou um copo de Starbucks aparecer na última temporada daquele orçamento e o povo tá reclamando de The Chosen. Então, pra você, eu sei que alguém deve estar assistindo que tá com esse pensamento, tá difícil assistir aqui. Algumas pessoas, como eu e o Diógenes, eu acho que vocês também, a temporada 1 maratonou facilmente, mas pra você que tá com dificuldades, calma que fica muito melhor. A temporada 2, temporada 3, eu até brinco, a gente tem uma brincadeira interna, acho que também quem assiste The Chosen faz essa brincadeira, que uma temporada acaba sendo melhor que a outra. Então, não pare de assistir a temporada 1, porque vai ficar melhor ainda. E é bom que a temporada 1 te dá muito contexto do que acontece futuramente. E outra que eu gostaria de mencionar também é que no episódio 1 da temporada 1, as pessoas falam, pô, Jesus demora muito para aparecer. Isso foi proposital. Desde o início, The Chosen quis mostrar que a série não é sobre Jesus. É por isso que ele demora para aparecer. A série é sobre as pessoas que cercaram ele. Essa é a mensagem desde o início. Para quem não pegou, tá pegando agora. A dificuldade é que ele sempre rouba a cena, né? Então. Eu acho que eu vi essa brincadeira semana passada. É aquela cena que te acerta, né? Ele não aparece durante o episódio inteiro, né? Eu fiquei, nossa, muito curioso enquanto eu tava assistindo o primeiro episódio, mas quando chega aquela última cena que ele aparece, nossa, surreal. Eu vi uma brincadeira semana passada, da pessoa falando, né? The Chosen não é sobre Jesus, mas Jesus novamente rouba a cena, né? Ele aparece, tipo, ele aparece não tanto quanto os discípulos, mas sempre quando aparece é a melhor parte.
Muito bem, então estamos concluindo esse episódio do Bacon Podcast, um episódio especial, um episódio aqui que nós falamos sobre The Chosen e também um episódio que marca aí o retorno do nosso podcast semanal. Contamos aí com a presença do Diógenes, do Matheus, certo? E nós falamos então sobre essa série, sobre a ascensão dessa série aí, que tá fazendo muito sucesso no Brasil. Então, se você chegou até aqui, por favor, compartilhe esse episódio com a sua família, com os seus amigos. Tenho certeza que se você chegou até aqui, muito provavelmente você assistiu essa série, né? E você está gostando, está acompanhando aí todos os episódios, faz parte aí dessa comunidade de fãs, né? Então compartilhe, ajude então a divulgar, né? Para que mais pessoas possam ter acesso, mais pessoas possam assistir, ter acesso a esse conteúdo excelente, certo? Muito obrigado, Matheus. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bacon Podcast, tá bom? A casa aqui é sempre sua, tá? Obrigado a vocês. Cara, você falou, ia ser 1 horinha, já tá 1h18, eu tô aqui empolgado, quero mais. Vocês mandaram muito bem, né? Deixaram a gente confortável. É muito bom compartilhar sobre The Chosen. A gente já compartilha há muito tempo, né? A gente brinca, né? A gente respira The Chosen todos os dias. É literalmente 24 horas por dia ali, criando conteúdo sobre a série. E ter essas oportunidades, você abrir, ceder o podcast de vocês pra gente comentar sobre a série, comentar um pouco sobre o que a gente faz, né? Porque acontece muitas coisas nas redes sociais. E eu acho que legal seria fazer um comentário rápido. A gente tava com a pré-estreia, dia 21 de março, dos episódios 1 e 2 da temporada 4 nos cinemas. Antes disso, a gente tava com a pré-estreia e os atores vieram aqui. Então, o Jonathan Rumi, que é o Jesus, o Paras Patel, que é o Matheus, e a Eden, que é a Lara Silva, tava aqui no Brasil. E a gente bateu 1 milhão de seguidores no dia de estreia do The Chosen no Brasil. Então, eu lembro que a gente tava no hotel, assim, no dia de estreia a gente bateu 1 milhão. Então, você vê o cuidado de Deus nesse projeto, né? Sobre o Dallas, sobre os especialistas bíblicos, sobre os atores, sobre a produção. E vocês abrirem espaço aqui é para que mais pessoas conheçam esse projeto, mais pessoas conheçam o Jesus autêntico. E quem sabe, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente chega num 1 bilhão de pessoas atingidas, né? Que é o nosso objetivo principal. A gente respira isso, a gente quer atingir esse objetivo, que é apresentar o Jesus autêntico para 1 bilhão de pessoas. E vocês fazem parte dessa jornada com a gente. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos aí pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conhecimento, por todo esse trabalho aí essencial. Muito obrigado, Diógenes. Seja sempre bem-vindo também. Obrigado aí pelo papo, obrigado aí por compartilhar com a gente a sua história, a sua experiência com essa série. E novamente, seja sempre bem-vindo ao Bacon. Nossa, eu que agradeço demais, né? Assim como o Matheus, a gente começa a conversar e falar sobre The Chosen, a gente se empolga e nem vê a hora passar, mas muito obrigado também, né? E como o Matheus falou, esse é mesmo o nosso objetivo de alcançar, fazer com que 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo conheçam o Jesus autêntico, mas a gente só vai chegar nesse 1 bilhão alcançando de 1 por 1, né? E quando a gente encontra espaços assim, pessoas que somam com a gente, que nos ajudam, né? Que compartilham também os seus pães e peixes, né? Com certeza, esse tempo aqui com vocês estão compartilhando seus pães e peixes para que mais pessoas conheçam a série. Então, assim, a gente fica de fato grato, né? Em nome de não apenas The Chosen Brasil, né? Do nosso time aqui no Brasil, mas The Chosen global, de maneira global, né? De ter esse espaço aqui, de saber que a gente tá alcançando novas pessoas que ainda não conheciam a série, mas que podem ser alcançadas, impactadas e passem a compartilhar sobre essa mensagem adiante, né? Porque essa é a mensagem que o The Chosen quer trazer e a gente fica muito feliz por esse espaço, por essa oportunidade. E novamente, qual é o Instagram mesmo? The Chosen TVBR. The Chosen TVBR, também lá no site, né? E uma coisa também, Lucas, não tá no roteiro isso, Diógenes, desculpa, cara, mas eu senti no coração. A gente tem um desconto para nossa loja, que é a loja dos escolhidos.com.br, que era só para os cinemas. Quando você vai assistir no cinema, tem aquele telão, né, com um código de desconto. A gente não vai compartilhar isso nas redes sociais. A gente gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, se você quiser a camiseta da série, tipo esse Contra a Corrente, tem um 5 e 2, tem uns Filhos do Trovão, que é uma camiseta nova.
É só você ir no cupom de desconto, colocar cinema, você vai ter o desconto de 10% aí em qualquer produto da Chosen. Então eu vou te fazer uma pergunta, Matheus. A gente deixa esse cupom para quem chegar até aqui ou a gente deixa na descrição? E aí, Jorge? Deixa só no áudio ou você deixa em texto? Deixa pra quem chegar até aqui, né? Deixa pra quem chegar até aqui. Acho justo. Merece. Muito bem, então. Então você que chegou até aqui, qual é o cupom, Matheus? Cinema. Tudo mais. Cinema. Maravilha, então. Então é isso. Muito obrigado. Nossa, um presentão aqui para os nossos ouvintes. Esse. Obrigado mesmo. Vocês que vêm aqui no nosso podcast e vocês que trazem o presente, olha só. Que beleza. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sejam sempre bem-vindos e foi muito bom poder conversar com vocês. Foi um papo muito bom, muito... Eu tenho certeza aí que muitas pessoas também vão gostar muito dessa conversa e que isso vai alcançar muitas pessoas que ainda não assistiram a série, que ainda talvez nem conheçam a série, tá bom? Então é isso. Agradeço você que chegou até aqui, meu caro ouvinte, com esse cupom cinema tudo maiúsculo, olha só. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.